Olá, esse é o seu Agora é com Abranches. Bom, é cada vez maior a quantidade de pessoas vivendo em lares com pais separados. Consequentemente, aumenta também o número de famílias reconstruídas com a nova união de casais que trazem cada um seus filhos de outros casamentos. Hoje vamos abordar aqui exatamente essa realidade que vem mexendo com a vida de crianças e jovens que, dentro da nova dinâmica de relacionamento de seus pais, se veem com a necessidade de morar na mesma casa dos filhos do parceiro ou parceira de seu pai ou de sua mãe. Quem vem estudando a fundo já há muitos anos essa questão é a psicóloga e professora do Departamento de Psicologia do Programa de Pós-Graduação da Unital, Adriana Leônidas de Oliveira. Adriana, obrigado pela sua presença aqui. Estou conversando com você, apesar de você estar em Taubaté, estou conversando com você aqui online, porque você não para de fazer atividades, muitos compromissos e encontrou uma brecha para a gente poder conversar com as pessoas que estão enfrentando esse dilema, né, Adriana? Vamos fazer o seguinte, primeiro eu quero te mostrar, me permita mostrar o livro. Esse aqui é o livro Irmãos, Meio-Irmãos e Co-Irmãos, a dinâmica das relações fraternas no recasamento, livro da Adriana, com mais uma pessoa, a doutora Ceneide Maria de Oliveira Cerveni, que também faz pesquisas nessa área, né, Adriana? Vamos trabalhar um pouquinho a questão dos conceitos, que é muito importante a gente começar a falar disso daí. Uma família, como é que é a estrutura de uma família recasada? Certo. Bem, bom dia, Abranches. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui conversando com esse público sobre um tema tão importante, sempre tão atual, né? Então, como você já iniciou falando, a realidade do divórcio é uma realidade presente nas nossas famílias. E a gente sabe que mais da metade das pessoas que se divorciam recasam, partem para uma segunda união. Então, isso faz com que a gente tenha aí a família recasada, com suas características, com suas especificidades, com as suas várias estruturas. Então, realmente é muito importante entendermos como funciona essa família, né? Quais as tarefas, quais os desafios dessa família, como construir esses vínculos de forma saudável, tá? Uhum. Bem, nesse livro, como você apresentou, o meu foco central foi estudar os irmãos, ou seja, os filhos, né? E então eu busquei estudar o relacionamento entre os irmãos. Eu estudei tanto os irmãos biológicos que vivem juntos o divórcio e o recasamento dos pais, como eu estudei também, Abranches, as novas fratrias que se formam a partir do recasamento. O que é a fratria? A fratria é o grupo de irmãos, é esse subsistema de irmãos. Então, com o recasamento, nós temos o que a gente chama de co-irmãos, né, o grupo de co-irmãos e o grupo de meio-irmãos. O que são os co-irmãos? São os filhos, que podem ser crianças, adolescentes ou adultos, né, que vêm aí de outras relações, da relação anterior, e que passam a se relacionar, passam a conviver, passam muitas vezes a coabitar devido ao recasamento. Então, eles formam aí o grupo de co-irmãos, que, embora não tenham vínculos biológicos, eles passam aí, né, a ter, possivelmente, podem ter vínculos afetivos a partir dessa nova relação. E nós temos também, né, é possível na família recasada, nós formarmos a fratria de meio-irmãos, né, que justamente são aqueles filhos que nascem após o recasamento. Então, eles vão ter um pai biológico em comum, o pai ou a mãe, e eles poderão também desenvolver uma relação, né, vínculos afetivos a partir aí dessa nova realidade. Então, a gente percebe que a família recasada, ela pode ter diferentes características e uma dinâmica muito rica, né? Muito diversificada É muito também. diversificada, Adriana, mas eu fico imaginando a cabecinha de uma criança que passa por todo esse turbilhão de reorganização dentro do lar, com a entrada de pessoas estranhas que vão passar a ser irmãos
ele vai chamar de irmão, ninguém vai falar, ô minha co-irmã, ô meu irmão. Não vai falar uma coisa dessa, né? Verdade. Mas Não, não. dinamicamente, isso aí, imagine o que acontece na cabeça de uma. Se mexe com a cabeça dos pais, imagine para uma criança, né? Sim, com certeza. E justamente, Abranches, eu sempre que eu estudo essa temática, trabalho com essa temática, eu tenho muito essa perspectiva sistêmica, né? A gente adota essa visão sistêmica, porque a gente só consegue entender, né, essa criança, esse adolescente, ou até o adulto que vive essa nova realidade, inserido nessa rede de relações, né? E também eu adoto muito uma perspectiva que eu chamo da teoria do apego, para entender como que a gente consegue, nessa nova realidade, formar novos vínculos, o papel desses vínculos na nossa vida e como que eles, né, podem ser vínculos saudáveis, que nos fortalecem, que nos fortificam ao longo da nossa vida, Eu né? percebi que você enfrentou uma dificuldade. Eu li o seu livro, inclusive mais de uma É. vez, porque eu gostei muito, acho muito importante. Você enfrentou uma dificuldade com material produzido no Brasil, né? Teve que buscar várias informações de fora. Por que tanta dificuldade assim, Adriana? Pois é, esse é um tema, apesar de ser uma realidade muito frequente, né? A gente está presente no nosso dia a dia, né? A gente vê hoje que a família, ela tem diferentes formações, diferentes características, entretanto, ainda é um tema com pouco investimento na pesquisa acadêmica, né? Então, eu fiquei muito satisfeita de poder produzir esse material e poder compartilhar, né, essas ideias no livro, em palestras e em programas, né, como o seu programa, né, que eu tenho a satisfação aí de compartilhar as ideias. E estudar os irmãos especificamente também é uma temática pouco explorada no cenário nacional. Isso é interessante, porque o irmão, né, o vínculo com o irmão na nossa vida é um vínculo muito importante, né? Porque o vínculo que a gente constrói com os nossos irmãos dentro da família é um dos mais duradouros da nossa vida, né? Na verdade, é um vínculo que a gente cria na infância e que nos acompanha ao longo aí de toda a vida, que vai se transformando ao longo da nossa vida, adquirindo características diferentes, mas é um vínculo que tem assim o poder emocional de moldar quem nós somos, quem nós nos transformamos, nos traz assim um senso de identidade, um senso familiar, né? Tem um impacto muito forte no nosso desenvolvimento emocional, social, cognitivo, e isso a gente vai ver que acontece tanto com os irmãos biológicos, como podem acontecer com os co-irmãos, meio-irmãos, é claro, é o que você falou, irmãos, né? É Ninguém verdade. vai dar essas nomenclaturas E é por diferentes, né? isso que eu estou trazendo você aqui para a gente conversar a respeito, porque isso mexe com a vida de muita gente. Vamos fazer uma pausa aqui. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre como funciona a dinâmica dessa reconstrução afetiva coletiva quando um dos cônjuges resolve se unir a alguém depois da morte do esposo ou da esposa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já. Sempre uma conversa dinâmica, uma conversa que a gente sabe que é positiva, produtiva e construtiva para você que está nos assistindo. A minha convidada do programa desse domingo é a Adriana Leônidas de Oliveira, que está aqui, autora do livro Irmãos, Meio-Irmãos e Co-Irmãos, a dinâmica das relações fraternas no recasamento. Eu disse que eu ia te perguntar, Adriana, a respeito da morte de um dos cônjuges ou do divórcio, e aí há uma dinâmica nova na busca de um parceiro ou de uma parceira para se reconstruir. E os filhos vão nessa onda também, né? Como é Isso. que é essa dinâmica de funcionamento, sabendo que às vezes os pais não pensam nisso, mas lá na frente eles vão ter que contribuir para que o alinhamento das emoções dos filhos de um e com os filhos do outro seja feito da melhor maneira possível, né?
Exatamente, Abrantes. Então, quando a gente tem a situação de viuvez, né, de morte de um dos cônjuges ou de divórcio, né, e então parte-se para uma nova união, para o recasamento, o que que a gente percebe que acontece com os filhos, né? Então vamos falar primeiro desses irmãos biológicos que vivem juntos esse momento de perda, né? Quer seja do divórcio ou da morte mesmo de um dos cônjuges, né? Um dos pais. Então, quando os irmãos vivem juntos, é, um desafio como esse, o que muitas vezes acontece é que esse fenômeno pode fortalecer muito o vínculo entre os irmãos. Então, o que pode acontecer é que muitos irmãos biológicos vão buscar apoio um do outro, né? Então, eles vão fortalecer essa identificação. E a gente percebe que, em muitos casos, esse vínculo se fortalece muito, porque um irmão pode se tornar uma figura de apego seguro, uma figura de apoio, uma fonte de segurança para o outro. Então, isso é muito comum acontecer, né? Mas eu Especialmente nos percebi, casos Adriana, de eu percebi que divórcio. na sua pesquisa você também aborda o fato, entrevistando várias pessoas que estavam enfrentando esse problema, Sim, essa dificuldade, sim. esse desafio, você constatou que alguns irmãos não tinham esse vínculo de aproximação com outros, né? É, aham, isso também pode acontecer. O que acontece, assim, especialmente quando ocorre o divórcio, pode acontecer também dos irmãos acabarem tomando assim partes diferentes nesse processo, não ocorreu uma identificação, um irmão se identificar mais com o pai, o outro se identificar mais com a mãe, então não ocorre essa identificação e algumas vezes também isso pode acontecer desse enfraquecimento dos vínculos. E por isso que a gente fala que o vínculo entre irmãos ele é tão diferenciado, né? Ele é tão flexível. As duas possibilidades estão aí presentes nesse cenário, né? E vamos falar agora um pouco dessas novas fratrias que se formam com o recasamento. Esses filhos que passam a coabitar, né? A viver junto, a se relacionar a partir do recasamento. A gente sabe que o vínculo entre irmãos, ele é muito marcado pela ambivalência de sentimentos, né? Então, com os irmãos, a gente sempre vive muitos sentimentos positivos, a gente pode viver muitos sentimentos positivos, como de amor, de proteção, de carinho, mas também a gente é muito usual se viver sentimentos como de ciúmes, de competição, de rivalidade, né? E é justamente essa diversidade, essa ambivalência de sentimentos e de experiências que nos dá a oportunidade de ter muitos aprendizados com os irmãos, de desenvolver muitas habilidades com os irmãos. E com os co-irmãos, aqueles que passam a conviver, a coabitar, a se relacionar a partir do recasamento dos pais, isso também é verdadeiro, né? Então, na minha pesquisa, eu identifiquei que é muito comum, no início dessa relação, no início do recasamento, essa relação ser muito marcada pela rivalidade. Então, a competição, a rivalidade é uma marca muito forte desse relacionamento no início. Um grupo de irmãos pode se sentir assim invadido, né? Pode a sentir aquele que está chegando como realmente um invasor, né? Adriana, eu me lembro de uma Sentir, situação que a menina, que era a primeira filha é, do pai, no recasamento passou a ser a terceira na hierarquia de idade com a chegada dos filhos da mãe, isso. da nova esposa. Ela se sentiu desprestigiada numa situação dessa. Exatamente. Então, assim, você vê como muda a estrutura, a hierarquia, os papéis. Então, assim, por isso tudo, e assim, o grupo que está chegando, muitas vezes percebe assim, que está sem espaço também. Então, por isso que essa rivalidade, esses ciúmes é tão comum. Entretanto, a gente percebe que é possível
se desenvolver uma relação, trabalhar essa relação, e é possível também, ao longo do tempo, isso eu constatei, né, na minha pesquisa, se construir relacionamentos saudáveis, se construir vínculos positivos também entre esses co-irmãos, né? Quando eles percebem os ganhos que podem obter com essa relação, quando também, né, passam a ter esse co-irmão como uma figura de apoio, né, em que ele pode dividir desafios. Agora, para isso, a gente precisa estar atento, né, com algumas questões com relação a essa família recasada, que eu acho que é muito importante a gente frisar. Como trabalhar essas novas relações na família recasada, né? Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto assim, muito de enfatizar é que a família recasada ela não pode ficar presa a alguns mitos que impedem o seu desenvolvimento. Então, o primeiro mito é achar que ela tem que atuar, que ela tem que ser igual a uma família nuclear tradicional, né? E isso não é verdade. A família recasada, ela é uma família diferente, é uma família que tem características diferentes e ela tem que entender isso, né? E para entender isso e trabalhar bem com essas questões, primeiro ponto, Abranches, é essa família elaborar as suas perdas, né? Isso. Porque todo divórcio traz perdas. Então, essa família, ela precisa elaborar as perdas, quer sejam perdas emocionais, perdas financeiras, enfim, são muitas perdas que podem estar envolvidas na dinâmica do divórcio. Quando você falou também da morte de um dos pais, também aí fica mais evidenciado ainda, é uma É, perda real. inclusive, Então, a perda tem que ser trabalhada, né? inclusive essa questão do luto, não apenas o luto pela perda de um ente querido tão importante quanto um dos pais, mas a perda daquela relação ideal que não se concretizou na realidade, né? No Exatamente. próximo bloco, eu vou continuar conversando contigo, Adriana, para a gente poder falar a respeito de outras características que envolvem essa dinâmica tão forte dentro da casa nova que se faz através do recasamento. Eu e a Adriana Leônidas falando a respeito do recasamento e da dinâmica das relações fraternas, nos novos laços afetivos que se criam envolvendo irmãos, co-irmãos e meio-irmãos. Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta aqui com o nosso programa falando do tema muito instigante, né? Irmãos, meio-irmãos e co-irmãos, a dinâmica das relações fraternas do casamento. Esse aqui é o trabalho de doutorado. Vou falar com a Adriana Leônidas aqui, que é a minha entrevistada de hoje. Essa é a sua tese de doutorado, né, Adriana? Que você apresentou, né? Exatamente. Isso. E aqui Foi você minha tese. apresenta é de uma audácia muito construtiva que eu gostei de ver. É uma teoria para se entender o processo, né, Adriana? Teoria Sim, nova, né? exatamente. Exatamente. Foi uma teoria que eu desenvolvi para a gente poder entender, né? E aí, Abrantes, eu acho que é importante a gente pensar como então a essa família é possível desenvolver um relacionamento saudável, desenvolver vínculos saudáveis. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender que ela é uma família diferente, que ela precisa construir uma dinâmica diferente, elaborar as perdas vividas a partir do divórcio, né? E focar em novos projetos. Mas, Então, o Adriana, primeiro a Adriana ponto. tem um detalhe importante nisso aí, que, no novo Uhum, projeto que você está colocando, que eu acho importante. E quando o uhum, filho de um olha e fala pro homem que está ocupando o lugar do pai ou da mãe, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não vai interferir. sim. E aí, como é que fica para resolver esse tipo de situação, que é uma situação conflituosa nesse recasamento, né? Exatamente. Então, Abrantes, o primeiro ponto é nós trabalharmos as fronteiras dessa família e os papéis de cada um, né? O que são as fronteiras? Quando a gente fala de fronteira, a gente vê assim, que a família recasada, ela tem que ter fronteiras flexíveis. A fronteira, quando a gente pensa numa fronteira física, a casa é uma fronteira física, as paredes demarcam quem está dentro e quem está fora, né, da família. E a fronteira psicológica, a fronteira subjetiva é essa. Quem faz parte dessa família, dessa nova família? Então, essa família ela tem que ter a flexibilidade para poder dar espaço para esses filhos, esses irmãos, continuarem
convivendo, desenvolvendo as relações anteriores, tendo espaço, né, para conviver com seus pais, com a família extensa, tios, avós. Então, permanecer, né, cultivando esses relacionamentos que já existiam, né, essas velhas lealdades, e abrir espaço para os novos relacionamentos. Então, só é possível se construir novas relações quando as relações já existentes, elas podem continuar existindo, Adriana, né? você falou aí da questão sistêmica, da visão sistêmica da família. Um Uhum. dos pilares que fazem funcionar a visão sistêmica é a lealdade. Você acabou de falar essa palavra. Sim. Essa lealdade tem Uhum. que ser ressignificada depois que Ex- os filhos veem os pais se separando, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em ressignificar, é entender que é possível se manter todos esses vínculos, né? É dar espaço para que esses filhos possam continuar se relacionando, amando, né? O seu pai, a sua mãe, a sua família. Um outro mito que é muito frequente na família recasada é o mito do amor instantâneo. Achar que o fato de recasar já automaticamente todo mundo vai se amar, né? O enteado vai amar a madrasta ou o padrasto. Não, esse amor, ele tem que ser construído nas relações, ele tem que ser construído no respeito, no diálogo, né? Então, justamente nesse diálogo, nessa abertura, nessa clareza de papéis, a clareza de espaços. Então, isso é fundamental para que essa família consiga, de fato, né, construir novas relações, construir relações positivas e caminhar, né, fortalecendo a sua saúde emocional. Então, esses são aspectos muito importantes. E Trabalhar evitar alienação parental nessa hora também, né, Adriana? Porque é muito com chato, né? certeza, Um falar mal com do certeza. ausente, né? Com certeza. Então, os pais, num processo de divórcio, né, têm que entender, preservar essa saúde da criança, né, colocá-la na situação de uma forma saudável, né, e poder sempre preservar esse vínculo, né, apesar de não mais viver, não existir mais o vínculo conjugal, o vínculo parental, ele sempre vai existir, ele sempre vai estar presente. Então, não importa se o pai se casou novamente ou a mãe se casou novamente, mas esses vínculos primários, eles sempre, né, vão estar presentes, vão fazer parte da história desse indivíduo, né? E é importante que ele tenha espaço para preservar esses vínculos anteriores, justamente para poder abrir espaço para as novas construções, os novos relacionamentos. E como eu disse, isso é construído na convivência, no diálogo e no Eu respeito, percebo que né? você é Então, muito fundamental. otimista quando você, na conclusão, fala que os vínculos fraternos são possíveis nas famílias recasadas, capazes de deixar marcas profundas na vida dos envolvidos. Agora, de que forma essas relações, então, para a gente poder encerrar rapidamente, podem melhorar, deixando a todos com mais segurança e integrados na construção de novas formas de relacionamento, Adriana? Sim, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa nova configuração familiar, né, pensar que é uma família nova que nasce e que por isso ela tem que criar novos padrões de relacionamento, novos padrões de vínculos e que são possíveis e que para isso perdas anteriores têm que ser trabalhadas e elaboradas para que novos projetos surjam, né? É importante ela não se prender a mitos, e realmente construir esse processo, né, com as pessoas, todas as pessoas envolvidas, os cônjuges e os filhos, né? Adriana, Então, esse é um eu processo de agradeço muito construção. a sua fala aqui. Desculpa que o nosso tempo está acabando, mas o assunto é interminável. Obrigado pela sua presença falando desse tema tão importante. E obrigado a você que nos acompanhou nesse domingo.